Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É Dom Petrini que está falando para comentar a Santa Liturgia do dia 29 de setembro, terça-feira. É o dia em que a Igreja festeja o Arcanjo Miguel, o Arcanjo Gabriel e o Arcanjo Rafael. E aproveitamos para saudar o pároco, o Padre Miguel, lá da paróquia de São Miguel de Cotegipe, em Simões Filho, e todo o povo, e as autoridades estão atentas a toda aquela realidade da cidade de Simões Filho. A Igreja Católica, uma presença muito significativa. Eu gostaria de recordar, em primeiro lugar, que a palavra anjo ou arcanjo significa aquele que leva o anúncio, porque é como se os anjos não tivessem um nome próprio, mas um nome é dado pela função que eles exercem. Assim, por exemplo, o arcanjo quando é mais poderoso, tem mais prestígio junto a Deus, pelo menos conforme a Sagrada Escritura, é claro. E o arcanjo Miguel significa quem é como Deus, quem é tão poderoso como Deus. Gabriel significa força de Deus que anunciou a Zacarias que ele se tornaria pai de João Batista, juntamente com a sua esposa já idosa. E Rafael, Deus cura. Lembramos na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, o anjo Rafael que acompanhou Tobias numa longa caminhada e curou o pai que tinha ficado cego. A mim interessa muito esta ideia de que eles são enviados, porque quer dizer que o centro da vida dos anjos não é o que eles querem, o que eles planejam, mas sempre se são enviados para fazer a vontade do Pai, para realizar alguma tarefa que o Pai lhe confia. Assim, Jesus é o enviado do Pai junto a nós. Os apóstolos foram os enviados de Deus através de Jesus para evangelizar o mundo e criar a igreja. E todos nós, cada um de nós, pode viver a sua vida como enviados do Pai para realizar o seu plano, o seu desígnio divino. Queria ainda recordar que uma parte dos anjos nos relata a Sagrada Escritura, rebelou-se contra Deus. Por soberba, quiseram ser iguais a Deus. Eu quero recordar um versículo do profeta Isaías, no capítulo 14, é o versículo 13, que diz assim: o chefe dos anjos que se rebelaram fala assim: subirei ao céu, acima das estrelas erguerei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. E assim nós podemos chamar, acompanhando o livro do Apocalipse, este anjo cheio de soberba como o dragão, um grande dragão. Qual é a característica destes anjos revoltados contra Deus? A mentira. Eles mentem a nós, seres humanos, para nos enrolar. Eles são sedutores, enganando, prometendo uma coisa maravilhosa, como aconteceu com Adão e Eva, que depois não acontece, não se realiza. Diz aí, acompanhando o livro do Apocalipse, primeira leitura de hoje, é que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, e o dragão foi derrotado e foi expulso do céu. Foi jogado na terra. E na terra, o dragão também é vencido pelo sangue do Cordeiro. Toda a vida pública de Jesus é feita de embates com o demônio que ele expulsa, que ele vence, a começar desde aqueles 40 dias que passou no deserto, quando inaugurou dessa maneira, na intimidade com o Pai, a sua atividade pública. E nós, unidos a Jesus, defendidos por São Miguel, ficamos protegidos. Com Jesus e com São Miguel, alcançamos a proteção divina para nós, para a nossa família, para a cidade, para a igreja. Hoje queremos rezar de maneira especial por todo o povo
de Simões Filho para cada família, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos casais, pelas autoridades públicas, para quem cuida da saúde nesta pandemia, para quem cuida da educação, podendo ajudar efetivamente ao crescimento até a maturidade, com sabedoria e equilíbrio de crianças e jovens. Em suma, é um momento no qual podemos compreender que esta vida é caracterizada sempre por batalhas tremendas e parece que o dragão que foi derrotado ainda se agita e consegue seduzir e atrair e mentir. Então necessitamos da proteção de São Miguel e recorrer ao Senhor Jesus, que é aquele que é o vitorioso sobre o mal e sobre a morte, porque o dragão foi vencido pelo sangue do Cordeiro, diz a leitura do livro do Apocalipse. Então, o Evangelho diz: vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. Então, é Jesus que, vitorioso sobre o mal e sobre a morte, abre o céu e dá a possibilidade então de que chegue até ele a notícia das nossas necessidades, porque ele conhece tudo, evidentemente, e sabe quais são as nossas necessidades, e de lá possa chegar até nós os anjos para nos proteger e defender. Quero recordar algumas palavras da Sagrada Escritura que são um convite para nós. Por exemplo, São Paulo na carta aos Efésios: não deis entrada ao demônio e procurai viver com compaixão e misericórdia, etc. E também a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, sede sóbrios e vigilantes, pois o demônio, como leão que ruge, vos rodeia procurando a quem devorar. E certamente, então, nós queremos invocar o glorioso São Miguel neste dia para que nos defenda e nos proteja, e a Virgem Maria para que nos ajude a manter sempre este coração atento e ligado ao Senhor Jesus, porque com Ele, a vitória dele será também a nossa vitória sobre o mal. Que abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.